Todos os dias eu falo com donos de e-commerces que possuem a mesma dificuldade. Dificuldade em escalar o faturamento, em ter um planejamento estruturado, em conseguir ter previsibilidade do crescimento e, principalmente, em organizar os processos. Muito prazer, eu sou a Bruna, sou especialista em mentoria de e-commerce, tenho mais de 14 anos de experiência e aqui nesse vídeo eu quero começar a documentar para você muito da minha vivência diária falando com donos de e-commerces que provavelmente estão no mesmo cenário que você. Eu sou a sócia fundadora da YouConvert, uma marca que é estrategista de e-commerce. Nós já atuamos nos bastidores de mais de 300 marcas e eu gosto sempre de trazer nos meus vídeos tudo aquilo que a gente vive e respira todo santo dia. E hoje o vídeo vai ser bem curtinho porque eu quero trazer para você um insight de uma cliente nossa que a gente conversou hoje. É uma marca do segmento de acessórios que já vem há algum tempo que a gente vem observando a dificuldade para conseguir vender para clientes fiéis. E mesmo fazendo algumas estratégias de ações de vendas, aperfeiçoando a comunicação, ainda assim não era o suficiente para a gente realmente conseguir escalar o faturamento. Quem me acompanha aqui ou me segue lá nas redes sociais, que eu vou deixar aqui embaixo também, eu sempre falo que o lucro do e-commerce está na fidelização, naquele cliente que já te conhece, que já confia em você. Por quê? E aqui fazendo um pequeno parênteses rápido. Na primeira venda você não tem tanto lucro, porque você tem um custo de marketing, né? Um custo muito maior para fazer essa pessoa realmente querer comprar com você. Os esforços são muito maiores. Já na fidelização e na recorrência você tem um custo quase que zero para fazer esse cliente voltar. Por quê? Ele já gostou do seu produto, da sua marca, da experiência de compra. Então muitas das vezes a venda acontece quase que naturalmente, tá? Mas depois a gente fala sobre isso. E bom, no caso dessa cliente, mesmo a gente conseguindo ter uma visão mais clara, até de clientes que já compraram mais de 50, 100 mil reais na marca, a gente começou a perceber que esses clientes sumiram. E foi aí que a gente começou a parar para pensar, aonde estão esses clientes? O que aconteceu? A gente começou a ir direto na fonte. A gente tem que sempre olhar para aquilo que vai trazer a informação concreta, nunca por achismos. Então, como a gente trabalha uma estratégia de grupo VIP para essa cliente, a gente começou a ir direto para o cliente, né, esse público fiel, para entender por que eles pararam de comprar. E foi aí que os insights começaram a vir. As pessoas começaram a trazer que os produtos ficaram mais caros, que a durabilidade estava inferior ao que era antes, que a qualidade caiu bastante, e só aí a gente já matou a nossa charada. Foi então que a gente entendeu, né, com a nossa cliente, o que poderia ter acontecido. Com tudo que está acontecendo na economia, bom, esse vídeo está sendo gravado em 2026, não sei quando que você estará vendo, mas a gente teve muitos impactos nesse ano, voltados a produtos de importação, que são importados, né? E por aí vai. Então, por consequência, a obra-prima acabou sendo impactada por isso. Então, os custos para minha cliente aumentou, por consequência, ela precisou repassar para o cliente, assim como a qualidade da matéria-prima também mudou e, por consequência, o cliente final foi impactado também. E, bom, ficou quase que um jogo de xadrez, porque a gente sabe que a venda é um conjunto de vários fatores. Então, a nossa cliente saiu com um plano de ação muito bem claro. Buscar novos fornecedores, conseguir ter uma matéria-prima que tivesse qualidade e que ainda assim ela pudesse comprar de uma forma assertiva, para que também a precificação não fosse impactada. Porque é aquela coisa, o cliente fiel, por mais que ele seja mais fácil de vender para ele ainda é um pouco sensível com algumas mudanças. Então foi aí que a gente começou a entender que possivelmente a gente teria que ter uma estratégia de uma esteira de produtos mais diferenciada para esse público. É importante frisar que aqui a gente viu que a questão não era apenas preço, mas era um conjunto de vários fatores. Então, se a gente tivesse hoje um produto mais caro com uma qualidade superior, talvez a gente não teria esse problema, até diante das respostas que a gente teve. O ponto é que a gente teve vários impactos em várias frentes do produto. Qualidade, preço e durabilidade. E aí, por consequência, a gente teve ali um feedback bem negativo. E aí, talvez você esteja se perguntando, Bruna, por que você trouxe isso num vídeo? Porque aqui na YouConvert a gente fala muito sobre negócios. Não adianta você só focar em, por exemplo, querer potencializar a sua venda a qualquer custo se você não entender de negócios. E muitas das vezes você pensa, eu tenho um ótimo produto, é um produto que ele se vende sozinho. Ainda mais essa cliente que é uma marca que já tem mais de 20 anos de experiência, né? Já mais de 20 anos de existência. Então a gente precisa entender que o comportamento do público ele vai mudar sim. Só que muitas questões externas podem impactar o seu resultado. E se você não para analisar isso, você tem um grande prejuízo. Então foi muito importante a gente conseguir ter essas informações o mais rápidas possíveis para a gente conseguir corrigir em volta.
Porque mesmo tendo a melhor ferramenta de automação, o melhor sistema de recuperação de clientes ou a melhor abordagem para chamar esse cliente no WhatsApp e fazer ele comprar, não era isso que ia fazer o cliente voltar. E bom, esse vídeo, ele teve como objetivo, e é claro que ele vai ser um vídeo curtinho, abrir a sua mente para o seguinte: não é sobre você, é sobre o cliente. Não é sobre a sua percepção do produto. É o que o cliente vê quando ele recebe na casa dele. É o que ele sente ali no dia a dia usando o seu produto. Quem vai dizer se você está no caminho certo ou não é a sua audiência, não é achismo, não é a pessoa que você contrata, né? Então é muito importante que você crie essa mentalidade de olhar mais a fundo do seu negócio. Sabe aquela coisa de olhar o macro e o micro? É isso que vai mudar o seu jogo. E espero que esse vídeo já tenha servido para você começar a entender que e-commerce é um jogo de gente grande, né? É aqui que a gente sai do amadorismo e começa a entender o quanto é importante você profissionalizar o seu negócio para você realmente escalar. E quando eu falo de uma marca de mais de 20 anos, é uma marca que já tem uma grande estabilidade no sentido de estrutura operacional, de marca como um todo, mas que ainda assim ficou sensível com esse tipo de comportamento e pode prejudicar todo o restante do negócio se a gente não tivesse feito uma correção de rota rápida. Entende? Então, mesmo que você esteja começando, você não tem essa quantidade de tempo de vida da sua marca, ou se você está, né, no mesmo cenário, é importante você parar e sempre fazer uma análise. De novo, não é sobre você, é sobre o cliente. Bom, se você gostou desse conteúdo, já se inscreve aqui. Diariamente eu vou trazer para você conteúdos documentando um pouco da nossa jornada, falando com donos de e-commerce que todos os dias passam por algumas dificuldades, alguns desafios, e trazer para você alguns insights que vão te ajudar demais. Aqui na descrição, caso você conheça, caso, né, você queira conhecer um pouco das nossas soluções, como que eu posso ajudar você a escalar o seu faturamento, conseguir ter mais sustentabilidade no aumento do seu lucro e você ter mais previsibilidade no seu negócio. Aqui na descrição eu vou deixar para você, você pode entrar em contato com o nosso time, onde nós vamos falar com você, fazer uma análise mais personalizada e trazer para você mais detalhes da nossa proposta. Aqui na descrição também eu vou deixar as nossas redes sociais, nos acompanhem por lá, porque também todos os dias a gente compartilha conteúdos trazendo sobre o nosso dia a dia. E claro, eu quero te convidar para que você comece a conhecer cada vez mais da forma como a gente traz essas informações sobre o mundo do e-commerce, assistindo um outro conteúdo que eu vou deixar aqui para você sobre comportamento de compra. É um vídeo que vai trazer para você uma série de insights voltados para esse comportamento do público, porque não adianta você ter a melhor estratégia, o maior investimento em mídia, em marketing, se você não entender sobre esse fator. Bom, eu espero que você tenha gostado e nos vemos no próximo vídeo.